Oi, pessoal! Olha, hoje a gente vai embarcar numa jornada. E que jornada! Vamos explorar um universo inteiro que existe, acredite, dentro de cada um de nós. É o mundo secreto das nossas células. E para fazer isso, a gente vai seguir a missão de uma molécula bem pequenininha. Peraí, já parou para pensar numa coisa? Quando a gente toma um remédio, um simples comprimido, como é que ele sabe o que tem que fazer lá dentro? Como aquela moléculazinha sabe exatamente para onde ir, qual é a missão dela? É isso que a gente vai descobrir. Vamos pensar nessa molécula como se fosse a heroína de uma aventura espetacular, tá? A missão dela acontece dentro do nosso próprio corpo. Bom, toda grande aventura que se preze tem o seu primeiro desafio, né? E para nossa molécula heroína, o primeiro grande obstáculo é a tal da membrana celular. Pensa nela como uma fronteira, sabe? Um portão que protege todo o universo que existe dentro de cada uma das nossas células. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. A membrana da célula não é uma porta aberta, não, de jeito nenhum. Ela é super seletiva. É como se fosse o segurança mais rigoroso de uma festa super exclusiva, sabe? Ele fica ali na porta, de olho, decidindo quem pode entrar e quem tem que ficar do lado de fora. Então, para a gente entender bem, esse é o conceito-chave da nossa história. A membrana celular. Ela é basicamente essa barreira protetora que diz onde a célula começa e onde termina. E passar por ela? Bom, esse é o primeiro grande desafio que a nossa heroína precisa superar para completar a missão dela. Mas olha que legal! A boa notícia para nossa heroína é que existem sim alguns caminhos para atravessar essa fronteira. Não é uma muralha impossível de passar, não. Existem basicamente 3 tipos de portas de entrada que uma molécula pode usar. Isso aqui é coisa como um mapa do tesouro para nossa molécula. Ele mostra para a gente esses 3 caminhos, ou esses 3 portões, que ela pode usar para finalmente entrar na célula. Então, vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro caminho, esse é o mais direto, o mais fácil de todos, é a chamada difusão simples. Imagina que a molécula simplesmente escorrega para dentro da célula. Sabe? Ela vai de um lugar onde tem um monte de moléculas iguais a ela para um lugar onde tem poucas. É o caminho do menor esforço mesmo. Pense em descer uma ladeira. Não gasta energia nenhuma. É moleza. Agora, o segundo caminho já precisa de uma ajudinha. Algumas moléculas não conseguem passar sozinhas, então elas usam um portal especial, que é uma proteína. Funciona direitinho como uma porta giratória. A molécula ainda está indo a favor do fluxo, então também não gasta energia. Mas ela precisa dessa passagem VIP para conseguir entrar. E tem o terceiro caminho. Esse aqui é o modo difícil. É para os fortes. É o transporte ativo. Aqui, a molécula precisa ir contra a maré. Ela tem que ir de um lugar onde tem poucas para um lugar onde já está cheio. Isso dá um trabalho danado e, claro, gasta energia da célula. É exatamente como pegar um ônibus para subir um morro bem íngreme. Tem que ter força. Tá, mas e aí? Qual é o segredo para a nossa molécula pegar o caminho mais fácil, aquele de descer a ladeira? Bom, o pulo do gato está numa característica muito especial que ela tem, a capacidade de se dar bem com gordura. E aqui está a chave de tudo. A membrana da célula é feita basicamente de gordura. Então a lógica é simples. As moléculas que também são amigas da gordura, a gente chama elas de lipossolúveis, conseguem passar por essa membrana com uma facilidade incrível. É que nem misturar óleo com óleo, sabe? Eles se entendem, se combinam na hora. E esse número que está aparecendo aí, o 28, pensa nele como se fosse o nível do superpoder da nossa molécula. Esse número está dizendo para a gente que ela gosta 28 vezes mais de ficar na gordura da membrana do que na água. É essa preferência, essa afinidade toda, que funciona como um passe VIP, um fast pass, para ela cruzar a fronteira das células sem pegar fila. E pronto, missão cumprida. Nossa heroína conseguiu. Ela atravessou a fronteira. Mas calma lá, a história não acaba aqui não. Agora que ela tá dentro, começa a segunda parte da aventura. A gente vai ver o que acontece a partir de agora, como o efeito dela aparece e age com o passar do tempo. Esse gráfico aqui é basicamente o filme da nossa história. Ele mostra o começo, o auge e o fim do efeito da nossa molécula dentro do corpo. É aqui que a gente consegue ver de verdade o resultado de toda aquela jornada, de todo aquele esforço para conseguir entrar na célula. E essa história que o gráfico conta tem 3 capítulos bem claros. Primeiro, a gente tem o início do efeito, que é quando a mágica começa a acontecer. Depois, vem o efeito de pico, o ponto mais alto, o momento em que a ação dela está com força total. E por último, a duração da ação, que mostra por quanto tempo esse efeito todo vai durar no corpo.
Sabe qual é o grande objetivo disso tudo? É manter a quantidade do medicamento ali dentro daquela faixa ideal que a gente vê no gráfico, a tal da janela terapêutica. Pensa nela como a zona de acerto, o lugar perfeito. É onde o remédio é forte o bastante para fazer efeito, mas sem ser tão forte a ponto de fazer mal. É o equilíbrio perfeito. Chegando no final dessa nossa viagem, a gente para e pensa: uau! É incrível a complexidade e a inteligência do nosso próprio corpo, né? É um sistema que trabalha com uma precisão que parece de outro mundo. No fim das contas, a grande mensagem que fica é essa aí. O nosso corpo é um universo de soluções geniais. Cada coisinha, desde uma molécula entrando numa célula até processos gigantescos, tudo faz parte de um sistema super complexo e que, sinceramente, é maravilhosamente bem pensado. Tá, e o que a gente faz com essa informação toda na vida real? É bem simples, na verdade. Sabe por que o médico fala para tomar o remédio na dose certa e na hora certa? É exatamente para manter o medicamento dentro daquela janela terapêutica ideal. Então, seguir a orientação profissional é a forma mais inteligente de ajudar o nosso corpo a fazer o trabalho dele direitinho. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. A jornada dessa nossa molécula é só uma de milhões de histórias incríveis que estão acontecendo dentro da gente nesse exato segundo. O que mais será que está rolando nesse universo fantástico que a gente chama de corpo? Fica aí a curiosidade.